Salve a igreja com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor para darmos início. E logo após a oração, iremos cantar o hino do nosso cantor cristão, 449. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus, nós te agradecemos por mais um dia, por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite para juntos louvar e engrandecer o teu nome. Que o Senhor venha nos ensinando, Senhor, como fazer, ó Deus, a tua vontade, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha nos dando sabedoria da tua palavra. Abençoa, Senhor, cada um de nós que estamos aqui, aqueles que ainda irão chegar, traga-os em paz. Livra de todo o mal, Senhor, e faz a tua vontade na vida de cada um. Vá visitando, Senhor, todos aqueles que estão enfermos, acamados, nos hospitais. Ó Deus, coloca as tuas mãos sobre cada um deles, Pai. Vá repreendendo toda enfermidade, todo o mal, Senhor, no nome de Jesus. Vá visitando aquelas crianças ali também, Senhor. Vá colocando as tuas mãos sobre elas, Senhor amado. Que tu seja, Senhor, o médico dos médicos por excelência, Pai. E faz, ó Deus, a tua vontade na vida de cada uma delas, Pai amado. Ó Deus, fica conosco nesta noite. Muito obrigada, Senhor, por tudo e por todos. No nome de Jesus. Amém. 449. Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras, o amor do eterno Pai, que para salvar rebelde seu filho ofereceu, o qual sofreu a morte para resgatar o réu. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao avô, por Cristo e o Rei no seu lutai. Oh, nada de desculpas, obreiros de Jesus, eis o inimigo afoito, quer derrubar a cruz. Jesus, porém, garante vencer-lhe ao seu poder, se firmes persistirmos na senda do dever. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao avô, por Cristo e o Rei no seu lutai. A luta, pois, ó crentes, por Cristo Redentor, seu estandarte erguendo do eterno imenso amor, as trevas combatendo, o vício, a corrupção, pregando as boas novas de luz e salvação. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra
arraial avô, por Cristo e o rei no seu lutar. 456. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Iremos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28, o título da leitura é As bênçãos que serão lançadas no Monte Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra,
e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Amém. Que o Senhor Deus depois nos abençoe. Agradecemos a palavra lida nesta noite e vamos ouvir o Ministério Feminino. Louvar o Senhor. Amém. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos deixar Isaías 53, o 4 e o 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Vou me levantar e abrir a minha porta e esperar o meu amado chegar. Quando ele chegar, vou convidá-lo para entrar em minha casa. Isso é tudo que preciso. Presença em minha vida.
mais quero. Estou desesperado pra ter sua presença em minha vida, em minha casa. Entre em minha casa, esteja comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar minha casa, entre em minha casa, esteja comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar minha casa, é seu lugar. Entre em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar minha casa, é seu lugar. Minha casa é seu lugar. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando e que possamos deixar o Senhor Jesus entrar em nossa casa. Amém. E que agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Iremos ouvir as crianças, né? Irão louvar o Senhor. Amém. Que é o ministério infantil. Amém. Samuel vai ler o versículo, logo após elas estarão cantando. O ministério infantil deixa para meditação da igreja no livro de Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu, Senhor, Papai do céu, abençoa a minha família. Eu e minha casa serviremos a Deus. Em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor e tem prazer em adorá-lo. Nós esperamos em suas promessas, temos prazer em adorá-lo, porque Ele é
Aleluia. Vamos todos declarar juntos que nós serviremos ao Senhor em família. Amém? De uma maneira profética. Vamos lá? Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. De todo o coração. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Opa! Aleluia. Amém, né? Que o nosso Deus continue abençoando, né, as nossas crianças e que continuaremos orando, né, pelas crianças, né, pela vida de Raquel, que está à frente, né, ensaiando com elas. Eu só estou dando uma ajuda, né? A irmã Tassi também vem com a filhinha dela também, né, e ajuda também. E que possamos continuar orando e não desistirmos das nossas crianças, né? Que o Senhor abençoe a cada um e também a cada pai, né? Em nome de Jesus. Amém? O pastor vai estar com a oportunidade para fazer a dedicação dos dízimos e ofertas e logo após o ministério de louvor. Nós louvamos a Deus que na sua bondade graciosa tem nos dado o privilégio de estarmos aqui mais uma vez para a glória do seu nome. Que a gente possa nessa noite estamos oferecendo a Deus um culto que seja a nossa vida dedicada ao Senhor, que represente o interior de cada um de nós, a nossa dedicação a esse Deus tão maravilhoso. Então, pense nesse culto como a sua vida diante do altar do Senhor, a sua vida entregue nas mãos do Senhor, a sua vida sendo ofertada a Deus nesse altar em nome de Jesus. Porque como nós lemos em Malaquias capítulo 3, o Senhor fala de um povo que roubava a Deus. E esse texto tem sido assim, muito polêmico, porque alguns usam para falar sobre dízimos nos nossos dias, e outros reprovam dizendo que esse texto foi escrito para o povo de Israel, para aquele povo hebreu, para aquele povo que Deus havia o separado. E eu, diante dessa confusão toda que fazem, enquanto um defende que o texto deve ser lido para a igreja de hoje, e que outros defendem que o texto era somente para aquele povo, eu amo esse texto, porque esse texto ele não fala de dízimo como é interpretado, ele não fala de 10% como querem interpretar acerca do dízimo. Esse texto, ele fala de vidas nas mãos do Senhor, de primícias, ou seja, o primeiro lugar. Se eu colocar 10%, 20%, 30%, 50% do que eu ganho na hora da oferta, e se a minha vida não estiver diante de Deus, se eu não estiver servindo a Deus, se eu não obedeço a Deus, eu não estou fazendo nada. Eu estou, mesmo que está lá no meio da ponte, entregando dinheiro a alguém que está pedindo esmola, entregando a qualquer pessoa em qualquer lugar. Então, a questão de Deus falar para o seu povo é porque o povo dele estava preocupado com tantas outras coisas e se esquecia de colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Então lembre, quando
você for colocar diante de Deus a sua oferta, quando você for colocar diante de Deus o seu dízimo, faça o primeiro pensando o seguinte: como está a sua vida diante de Deus? Como você tem se colocado diante de Deus? Como você tem se dedicado a servir a Deus? E depois o texto encerra, no capítulo 3 de Malaquias, ele encerra dizendo assim: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Ele está falando de quê? Do dízimo desse povo? Ele está falando desse povo. Ele está dizendo para aquele povo que esse povo será o seu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Malaquias 3,17. E o versículo 18 encerra dizendo assim: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que servem a Deus e os que não o servem. Então, o texto está falando de alguém que está entregando 10%? Não. O texto está falando de um povo que obedece a Deus, um povo que serve a Deus. E se uma pessoa serve a Deus, não tem emprego nenhum, não tem renda nenhuma, ele não vai entregar 10%, ele não vai entregar 5%, ele não vai entregar porcentagem nenhuma. Mas Deus quer que ele entregue. Porque o que Deus quer que ele entregue é o quê? A sua vida. E a sua vida não é 10%, a nossa vida tem que ser toda entregue nas mãos do Senhor. Estudamos isso aqui em um tempo atrás, estudávamos isso aqui, e nós falávamos como crentes, como pessoas têm amaldiçoado a sua própria vida. Gente que diz que serve a Deus, que todo mês, ou não sei quando, de 15 em 15 dias, ou todo mês entrega o dízimo. Chega na igreja e entrega o dízimo. Aí chega aqui, coloca, digamos, na igreja, entrega 10%. Aí quando chega lá no supermercado, vai fazer compra, aí ele começa a olhar os preços, né? Aí começa, misericórdia, é para morrer de fome. Ele já começa a amaldiçoar. Ele na igreja entregou 10%, dizendo, Deus é fiel. Quando ele chega no supermercado, Deus é infiel, ele vai passar fome, ele vai morrer, porque não vai dar certo. Esse governo não presta, e a gente já sabe que nós não dependemos do governo. Oramos para que o governo seja alguém que tenha temor a Deus, para que o governo governe da melhor maneira possível, para o bem da nação, para o nosso bem. Mas nós não dependemos do governo, nós dependemos de obediência a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nós vamos fazer essa oração, e após a oração, o Ministério do Louvor estará louvando com toda a igreja ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Pai, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome. Tu tens sido, ó Deus, tão bondoso conosco. A tua graça nos alcançou, Senhor. E quando nós, ó Deus, nos encontramos diante do teu altar de oração, sabendo que não temos nenhum mérito, não merecemos nada do Senhor, é por causa da sua graça que nós podemos aqui estar e orar. Então nós nos convencemos cada vez mais de que o Senhor nos amou, e foi muito amor que o Senhor teve por nós. Seu Filho morreu na cruz e não foi em vão. Estamos aqui nessa noite para lhe dar louvor, para lhe dar adoração. Além, Senhor, de colocar diante do teu altar as nossas vidas e tudo o que temos e somos, Senhor, confiando em tuas mãos, ó Deus, os nossos caminhos, confiando, ó Deus, em tuas mãos as nossas vidas. Cremos que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. E aí, Senhor, quando se trata da questão do dízimo, que se cria tanta polêmica, tantos argumentos, tantos pretextos, cada vez mais me convenço, Senhor, por tua palavra, de que o Senhor permanece fiel e nunca deixou faltar nada a ninguém. O Senhor deu mais do que nós merecíamos e mais do que nós pedíamos, mais do que esperávamos. Louvado seja o teu nome. Te rogamos, ó Deus, pela vida de todos que fazem esse culto hoje à noite. Cremos, ó Deus, que há uma palavra do Senhor para o coração de cada um de nós aqui, mas oramos também por aqueles que não poderão estar conosco.
aqueles que estão em casa, outros que estão com problemas de saúde. Oramos, Senhor, pelo nosso colega de trabalho, o irmão Denivaldo, que está se recuperando. Oramos por tantos outros que o Senhor tem colocado no coração do teu povo, ó Deus, orar. Os pedidos de oração têm chegado e a tua igreja intercede, a tua igreja clama. Sim, meu Pai, nós te suplicamos e já te agradecemos em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Oi, som. Oi, A. Oi, som. Oi, som. Oi, som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós somos gratos ao Senhor, por estarmos aqui mais um domingo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. O Senhor tocou no meu coração para eu falar uma coisa hoje para a igreja, antes da gente começar, no sentido de incentivar os irmãos, porque eu lembro que há muito tempo atrás, quando a gente vinha ministrar o louvor aqui, era uma dificuldade muito grande, viu? Porque quando a gente dizia assim, vamos nos levantar, metade da igreja ficava sentado, alguns irmãos ficavam meio dispersos. E graças a Deus, hoje a gente tem um louvor muito diferente. É muito bonito ver irmãos se quebrantando, ver irmãos se alegrando na presença do Senhor. E a gente fica grato a Deus por isso acontecer. E assim, talvez vocês não tenham a noção do impacto que isso representa para a gente que está aqui na frente. Porque isso é muito importante. Na verdade, é uma resposta para a gente, que ensaia, que se dedica. E quando a gente vê que durante o culto está acontecendo isso, Deus coloca nos nossos corações que estamos indo no caminho certo. Então a gente quer agradecer ao Senhor por isso. E para a gente não perder o costume, vamos levantar e vamos louvar o Senhor com alegria. Os irmãos estão percebendo alguma mudança aqui, mas é uma mudança positiva. A gente tem agora alguns novos recursos e a gente vai continuar crescendo para a glória do nome do Senhor. Amém? Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Da cruz venceu a morte, o pecado destruiu, por seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Da cruz venceu a morte, o pecado destruiu, seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos com ações de graça.
morte, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Da cruz venceu a morte, o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças de alegria, nos convém louvar-te, ó Senhor, nos convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus vivo, que se fez homem e se entregou por amor e nos dar a redenção.
morte venceu. E agora quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Quer que o Espírito de Deus revela? O Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Quem é Ele? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Só a igreja. Tu és o Cristo, Filho. Tu és o Cristo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecem
som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de Vamos aplaudir ao nosso Deus, que Ele tome o lugar de honra em nossos corações, em nossas vidas. Amém? Igreja pode sentar. Pastor Alessandro está com a palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jonas, capítulo 4, irmãos. Jonas, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 6 ao 11. Jonas, capítulo 4, versículo 6 ao 11. Nos diz a palavra do Senhor: então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus lhe disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, Senhor, e estou furioso ao ponto de querer morrer.
Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome. Te agradecemos, ó Senhor, por tua palavra, a qual, Senhor, acabamos de ler. Te agradecemos, ó Senhor, pela vida da tua igreja que fazes culto hoje à noite. E pedimos a tua graça, Senhor, que o Senhor fale-nos, fala o nosso entendimento, fala o nosso coração, através da tua preciosa palavra. Sim, meu Deus, nós te louvamos e nós te glorificamos no nome precioso de Jesus. Amém. Dizem os grandes mestres pregadores que uma pregação, ela fica bem pregada depois, ele consegue pregar bem uma pregação depois que ele pregar ela umas 15 vezes. Aí isso me dá uma tranquilidade hoje à noite, porque eu creio que é uma possibilidade da gente melhorar. Eu estou dizendo isso porque faz pouco tempo que a gente leu esse texto e pregou nesse texto aqui. E aí eu fico preocupado do que é que a gente vai ver. Assim, a ideia, o que a gente aprende de novo com isso? Mas, por outro lado, eu também estou convencido de que talvez a gente não aprende novo. A gente não está aqui para aprender coisas novas, às vezes. Às vezes a gente só está aqui para ser lembrado das coisas que a gente já sabe. A gente precisa se lembrar de coisas que Deus já falou no nosso coração e que às vezes, por causa de muitos motivos, a gente acaba esquecendo. Palavras tão poderosas e fortes de Deus ao nosso coração, que nos encheram de confiança, de fé, e com o tempo essa palavra parece que vai sendo deletada da nossa mente, do nosso coração, e a gente acaba por esquecer. De repente a gente está agindo como se nada tivesse de conhecimento acerca dessa palavra. Então, como já falei, nós vamos apenas lembrar hoje de algumas coisas que nós já ouvimos aqui, do que nós já aprendemos aqui com o texto sagrado, com a palavra do Senhor. Todos sabemos que Jonas é aquele profeta que Deus mandou ir para Nínive pregar, e Jonas desobedece a ordem de Deus e vai para uma outra direção. E por que Jonas não vai para Nínive? Jonas, ele é profeta, Jonas, ele é filho de profeta, que fez votos, que fez juramentos ao Senhor. Quais eram os juramentos que o profeta fazia? O profeta jurava ao Senhor dizendo o seguinte: o que o Senhor mandar eu falar, eu falarei. Onde o Senhor me mandar, eu irei. Eles faziam esses votos. Então Jonas é filho de profeta, homem que já havia feito votos, e Jonas também é profeta, que também já havia feito votos ao Senhor. Mas aí, irmãos, Jonas é filho de um profeta por nome Amitai, e Jonas, ele é profeta em um período em que um rei que reina sobre Israel é um rei que de repente dispensa a palavra de Deus, esquece talvez da palavra do Senhor. E a cidade que Jonas habita já foi atacada várias vezes pelos midianitas. O povo inimigo que vieram incessantemente e atacaram
Isso por cerca de 30 anos. Aqui nós já falamos sobre isso antes. 30 anos, pelo menos aquela cidade, aquela terra que Jonas, não sei a idade que Jonas tinha, mas durante 30 anos a cidade de Jonas foi atacada por um povo inimigo, pelos assírios. Ou seja, Jonas, desde a sua infância, desde criança, pelo menos nesses 30 anos, pelo menos 14 vezes, os assírios atacaram a sua cidade, o seu povo. E todas as vezes que um povo inimigo vinha atacar uma cidade, o medo que havia naquele lugar, o medo que eles tinham, por exemplo, quando a gente ouve falar de guerras, as guerras em outros países, as guerras em outras nações, e quando a gente pensa o que essa guerra pode também trazer consequências para nós, uma das principais coisas que as pessoas pensam logo e que inquietam logo as nações vizinhas é a questão da alimentação, de como vai ser mantido, de como vai continuar o pão chegando, as pessoas tendo acesso a ele. Imagine que Jonas passou desde a sua infância ouvindo as ameaças, os assírios estão vindo contra nós. Há rumores de que os assírios estão se enfileirando, os seus exércitos estão se preparando para vir nos atacar. Ou de repente se ouvia rumores, os assírios já saíram da Síria e estão vindo, já estão marchando em direção a Israel, em direção à nossa nação. E a ideia que se tinha era, o que acontecia era, que quando um povo inimigo atacava uma cidade, eles destruíam o seu templo, para que o povo não tivesse um lugar específico para adorar ao seu Deus. Eles matavam o rei e a sua família, para que aquele povo ficasse sem um reino, para que naquele povo não se levantasse mais um rei. Eles matavam o rei e os seus filhos, para que ninguém depois viesse assumir o trono. E uma terceira coisa que ameaçava, que era uma ameaça para eles, quando se tocava, quando se imaginava que os inimigos estavam para atacar a cidade, era que quando o povo inimigo atacava uma cidade, eles matavam os profetas daquela cidade, para que a palavra não fosse mais anunciada, para que a mensagem profética, para que a mensagem de encorajamento para a nação, para o povo, não fosse mais anunciada. Então a gente já pensa o seguinte: quem é Jonas? É um profeta, mas é uma pessoa que foi criada desde a sua infância, sabendo que tem um povo mau, que só vem para a sua terra, que só invade o seu povo para destruir, para acabar com ele, para deixá-los na miséria. Então, quando Deus falou com Jonas, lá no capítulo 1 do livro do profeta Jonas, quando Deus fala com ele, a palavra do Senhor vem a Jonas, filho de Amitai, como uma ordem, dizendo a ele: vá depressa à cidade de Nínive, porque ela, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, dizendo: a maldade dela chegou para mim, ela será destruída se não se arrepender. Para Jonas era um prato cheio. Esse povo merece destruição. Você já pensou um povo que matou sua família, um povo que veio na sua terra, matou quem você amava, o povo que você gostava, quantos você teve que sepultar por causa desse povo? Você sabendo agora que durante 30 anos a sua família, o seu povo, orou dizendo: Senhor, envia fogo do céu, consome esses assírios, mata esse povo, Senhor, destrói o nosso inimigo. Um povo que orava para que o inimigo morresse. Agora Jonas ouvindo Deus dizer: ou eles se arrependem, ou eu os mato. Jonas disse: é um prato cheio. Eles morrem agora. A gente orou a vida inteira para ele morrer. Eu quero saber que esse povo se arrependa. Eu quero que eles morram mesmo. Então, irmãos, a ideia que a gente tem é a seguinte: Jonas recebe uma ordem de Deus e ele fez juramentos como profeta de que o que o Senhor mandasse ele falar, ele falaria, e onde o Senhor o enviasse, ele iria. Mas quando o Senhor mandou ele a Nínive, ele não foi.
Tinha uma mensagem para ele pregar, para ele anunciar lá em Nínive, e ele se recusa, ele foge e não vai. Porque dentro de Jonas, no coração de Jonas, existe muitas mágoas daquele povo. No coração de Jonas, aquele povo não merece. Aquele povo não merece escapar. Aquele povo não merece se arrepender. Eu não sei se você já teve, em algum momento da sua vida, se você já teve essa sensação de que uma pessoa foi tão ruim com você que ela não merece nem se arrepender. Ela tem que morrer como ela é mesma, ruim, com a maldade dela. Ela não merece ser boa de jeito nenhum. Ela é tão ruim, o mal que ela fez é tão grande que ela não merece mudar. É para se acabar do jeito que está. Era essa a impressão que Jonas tinha, o que ele tinha com relação àquele povo. O sentimento que Jonas alimentava com relação aos assírios era esse. Era: esse povo merece morrer. Isso é tão ruim que não presta para se arrepender. Sabe por quê, irmãos? Porque Jonas estava olhando para a maldade do povo. Jonas não estava olhando para a bondade de Deus. E esse é o nosso problema. Nós olhamos sempre para o problema. Nós olhamos sempre para o mal. Nós olhamos sempre para a maldade. Nós olhamos sempre para a dor que estamos sentindo. E deixamos de olhar para o amor de Deus, para a compaixão de Deus, para a misericórdia de Deus por nós. Pois bem, Deus está dizendo a Jonas que, por certo, já orou com todo mundo. Em Israel tinha orado contra aquele povo. O Senhor amaldiçoa aquele povo. O Senhor destrói esse inimigo. O Senhor acaba com eles. Agora ele escuta lá no versículo 2 do primeiro capítulo do seu livro, o Senhor dizendo: vá depressa. A cidade é grande, tenha pressa de chegar lá. Pregue contra eles. Diga para eles que a maldade deles chegou até a minha presença. É como se Deus estivesse dizendo a Jonas assim: você vai, você clama contra eles, eu vou falar para eles, eu vou fazer eles saberem as consequências, quais serão as consequências dos seus atos, da sua maldade. Se eles se arrependerem, se eles ouvirem, então eu vou poupá-los. Caso não, eles serão destruídos. Você já pensou se Deus tivesse olhado apenas para a nossa maldade? Imagine esse culto hoje à noite se Deus apenas olhasse para os nossos defeitos. Onde nós estaríamos agora? Como nós estaríamos agora se Deus agora nesse culto olhasse para a gente somente para os nossos defeitos, somente para as nossas fraquezas, somente para as nossas maldades? Como nós estaríamos aqui? Mas que bom que Deus, ele não só olha para nós, ele olha para o seu amor por nós, para o sacrifício de Cristo lá na cruz, para Jesus se entregando, para Jesus morrendo em nosso lugar, para Jesus morrendo por nós. Em outras palavras, Jonas tinha muito motivo, irmãos, muitos motivos para agir da maneira como ele agiu. E ele foge. Ele prefere não chegar para aquele povo e não pregar para aquele povo, não avisar aquele povo nada do que está prestes ali a acontecer. E aí Jonas toma um rumo diferente, compra uma passagem para um outro lugar. Ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, entra numa embarcação e começa uma viagem totalmente contrária àquela que o Senhor o mandou fazer. Aí nós já sabemos, vem uma tempestade. A tempestade toma conta e eles lutam, os responsáveis, a tripulação daquele navio está lutando para salvar, vão jogar cargas que tem naquele barco, jogá-los ao mar. E eles percebem que tem alguma coisa estranha. A gente nunca passou por uma situação como essa. Tem alguma coisa errada, cheio de superstições e medos.
cheio de crendices. Tem alguém culpado aqui. Isso é os deuses revoltados com a gente. Vamos procurar, vamos fazer as nossas simpatias, vamos lançar sortes, vamos lançar as cartas, vamos ler, vamos ver os tarôs, vamos consultar os búzios. Vamos ver a que conclusão a gente chega, quem é o culpado. E depois de terem feito tantas pesquisas e avaliações e consultas, não encontraram ninguém responsável. Até que descobriram que lá no porão do barco estava Jonas dormindo. Enquanto todo mundo estava querendo salvar a embarcação, Jonas estava preocupado com nada, estava dormindo. Fugiu da ordem do Senhor. E agora chamam Jonas e falam com ele, perguntam quem é Jonas. E a gente que tem a ideia de Jonas, o profeta rebelde, o profeta fujão, o profeta desobediente. Mas Jonas nos mostra um exemplo muito grande. Enquanto que todo mundo pergunta quem ele é, ele não mente, ele não nega. Ele diz que ele é um hebreu, ele diz que é um homem temente a Deus. E até assume a responsabilidade dizendo que lancem ele ao mar para salvar a embarcação. Nós falamos disso na última vez que pregamos aqui, que existe, por exemplo, só para nós termos uma ideia, existe mais de 1.800 línguas que não tem um versículo da Bíblia traduzido nela. Um versículo da Bíblia. E nós falamos aqui, às vezes nós não tiramos 5 minutos do dia para fazer uma oração, para que nesses países, nessas línguas, chegue a tradução da palavra do Senhor para esse povo. Jonas, diferente de nós. Jonas não tinha 1.800 línguas, como nós estamos falando aqui, que não tinha um versículo da Bíblia traduzido. Acredita-se que naquele barco tinha aproximadamente umas 20 pessoas. Mas Jonas assumiu, ele decidiu morrer para salvar aquelas pessoas. Com toda a desobediência, com todo o coração revoltado com os ninivitas, mas está Jonas querendo poupar a vida do pessoal, das pessoas que estão naquela embarcação. Resultado, aquele povo, diz a palavra do Senhor, que depois que eles ouviram Jonas, eles encheram, o coração deles ficou cheio de temor a Deus. Eles temeram ao Senhor, diz a palavra de Deus. Jonas, ele é lançado ao mar, mas aqueles homens, em outras palavras, é como se eles se convertessem através da palavra que eles ouviram de Jonas. E eles, agora, ao invés de consultar as cartas, os tarôs, os búzios, como eles haviam feito antes, não. Eles agora, quando lançaram Jonas ao mar, eles dobram os joelhos e clamam ao Deus de Jonas, pedindo que eles sejam guardados do sangue daquele homem, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha compaixão, que Deus poupe a vida de Jonas. Como nós já sabemos, Jonas foi parar no ventre do peixe. E lá, no ventre do peixe, Jonas lembra-se agora de orar a Deus. E a oração que Jonas faz ao Senhor está no capítulo 2, no versículo 9. Jonas diz: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Jonas vai dizendo agora que o voto que ele fez a Deus quando profeta, ele agora vai cumprir esse voto. Ele está orando no ventre do peixe e dizendo: Senhor, eu estou disposto a cumprir aquilo que eu prometi. E quando ele acaba de fazer essa oração, o Senhor direciona o grande peixe para que Jonas seja lançado nas margens ou nas praias de Nínive. Jonas está no lugar certo, no lugar que Deus o enviou para anunciar uma palavra de juízo para aquele povo. Está nas praias de Nínive. Jonas levanta-se, se limpa e vai caminhar na cidade para anunciar a mensagem. A cidade de Nínive era uma cidade que duraria 4 dias a 5 para você andar toda essa cidade. Jonas, dentro de um dia, fez a caminhada que ele achou que era suficiente, caminho de um dia, falou, disse que havia de vir juízo, não pregou arrependimento, apenas disse que o Senhor ia derramar juízo sobre a cidade.
Ele não disse arrependei-vos, ele só veio dizer, Deus está vendo a maldade de vocês e vai puni-los. Enquanto Jonas anuncia essa mensagem e se retira da cidade esperando que o Senhor mande fogo do céu e destrua aquela cidade, a mensagem chega aos ouvidos do rei de Nínive, que é o rei Jorão II na época, e o rei Jorão, quando ouve aquela mensagem, quando sabe que um profeta passou por ali, ninguém sabe quem era ele, mas alguém disse, ele chegou, e a mensagem que ele disse é que nós seremos destruídos, porque os pecados nossos subiu à presença de Deus. E o rei disse, então vamos fazer o seguinte, se o nosso pecado subiu até lá, se nós pecamos tanto, então vamos demonstrar arrependimento pelos nossos pecados. E ele, como rei, baixou um decreto para que todo homem jejuasse, e os animais também jejuassem, e disse, quem sabe esse Deus não tem misericórdia, não tem compaixão, e poupa a nossa vida. E é o que acontece. Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão e Deus poupa a vida daquele povo. Mas Jonas se retirou da cidade, subiu lá na montanhazinha, ficou lá em cima no monte, olhando para a cidade, dizendo, daqui a pouco eu vejo o fogo descer do céu, a cidade incendiando, os gritos daquela população gritando, desesperado, todo mundo pagando preço por causa da sua desobediência a Deus. Ou seja, Deus mandou Jonas ir para Nínive e ele desobedeceu. Jonas viu um povo desesperado dentro de um barco, aproximadamente 20 pessoas, sem saber o que fazer. E ele entendeu, é por minha causa, me lancem ao mar e a tempestade vai se acalmar. Lançaram Jonas ao mar. Jonas disse que do ventre do inferno, é o que ele cita, quando ele estava lá no ventre do peixe, ele se lembrou de orar a Deus, e ele ora a Deus. Que Deus ouve a sua oração e direciona-o para Nínive. Mas mesmo assim, Jonas está lá em cima no monte ainda, olhando para Nínive, o coração cheio de rancor, cheio de maldades, cheio de revoltas contra Nínive, esperando que Nínive seja destruída. Enquanto Jonas está lá, Deus, na sua grande bondade, faz com que caia uma semente ali naquele solo. A semente tem nascido, tem crescido uma planta, tem criado folhas, galhos, está lá sobre Jonas, o sol castigando. Jonas vai para debaixo daquela planta, se abriga, a sua cabeça está lá protegida debaixo da sombra, Deus na sua bondade cuidando dele. E Jonas olhando, esperando, Nínive vai ser destruída, porque Nínive é má e pecou contra Deus. Mas aí acontece o seguinte, diz a Bíblia que assim como aquela planta nasceu em um dia, outro dia, o dia amanhecendo, veio um fungo, Deus mandou um fungo vir e matou aquela planta. A planta murchou de repente, as folhas murcharam, só ficou os gravetos. O sol, um dia daquele de calorão, sol castigante, está Jonas lá procurando as folhas, mas elas murcharam, o vento levou, e Jonas está angustiado, e ele começa a passar mal, a sofrer, ele sente vontade de desmaiar ali embaixo daquele sol, e Jonas fica revoltado. Por que que a planta morre, ele precisando da planta? Como é que Deus faz isso com ele? A cabeça dele está ali ardendo no sol, e Deus tirou justamente a planta que o protegia. E Deus começa a falar com Jonas, como nós encontramos no capítulo 4, no texto que nós lemos. Quando o nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, Jonas disse, é melhor morrer. Para mim seria melhor morrer do que estar vivo. Para estar numa vida dessa, é melhor estar morto. Aí Deus vai e pergunta assim para Jonas, tu tens razão de falar isso? Tu tens razão de estar chateado? E ele diz, tenho sim. Jonas, diante de Deus, está dizendo ainda que tem razão. Ah, irmãos, como Deus é maravilhoso. Que Deus tem cuidado de nós, mesmo Ele sabendo quais são as nossas opiniões.
Deus cuida de nós, mesmo sabendo o que a gente é capaz de dizer acerca daquilo que Ele já fez na nossa vida. Deus, Ele é tão bom que Ele tem nos preservado e tem nos guardado, mesmo sabendo que amanhã a gente pode abrir a boca para reclamar de alguma coisa que Deus já nos deu e já nos abençoou na vida. Deus, mesmo assim, tem tido compaixão de nós. E Jonas diz para Deus: eu tenho razão sim, para mim era melhor morrer do que estar vivo, é por isso que eu estou querendo morrer, porque eu tenho razão. E o Senhor diz assim: você tem pena da planta, você está reclamando porque a planta nasceu em um dia, e é um dia só para a planta morrer. Você já pensou quanto tempo eu passei para criar a população de Nínive? 120 mil habitantes, 120 mil pessoas. Você já calculou quantos dias de vida tem lá? Uma planta nasce hoje, amanhã morre. Uma planta é hoje, semana que vem você já não tem mais. Você já pensou quantas almas tem lá? E não somente tem os homens e as mulheres ou crianças, tem os animais, tem os rebanhos que estão lá. É tudo vida também. Você já pensou nisso? Ele diz: a planta nasce numa noite e na outra noite morre. Contudo, a população e os seus descendentes, 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Resumindo, o livro de Jonas encerra-se assim. Deus falando com Jonas. Não conta mais nada da história de Nínive. E a história sempre é pregada, as mensagens sempre são pregadas, que Nínive se arrependeu, que Nínive se arrependeu. E que Jonas não tinha compaixão, não tinha dó daquela cidade. Porque na verdade o texto ou o livro de Jonas é Deus tratando com Jonas e não com Nínive. É Deus lidando com o coração de Jonas e não com o coração dos ninivitas. É Deus cuidando de alguém que Ele chamou para ser profeta, alguém que Ele chamou para levar a mensagem profética, mas que a mágoa, o rancor tem tomado conta, tem dominado seu coração durante anos, e o Senhor quer transformá-lo, o Senhor quer lapidá-lo, o Senhor quer favorecê-lo com mudança, com transformação de vida. O nosso problema é que Deus tem nos abençoado como a Jonas. Deus tem colocado uma planta sobre a nossa cabeça, tem colocado a sua bondade sobre nós, para que o sol não nos moleste, para que o sol não nos acabe. A gente não se lembra dessa bondade de Deus. A gente só está olhando debaixo da montanha para a cidade de Nínive. Lá tem um povo ruim que merece morrer. Enquanto que Jonas está dizendo: eu não, eu sou profeta. Eu vim aqui para trazer a mensagem. Às vezes, irmãos, a gente está assim. Eu sou crente, eu sou temente a Deus. Há gente na família que parece que consegue melhores coisas do que eu, se dá bem e eu não. Gente que parece que tem livramento todo dia. Gente que parece que é protegido todo dia. E eu estou nessa luta, nessa peleja, nessa batalha. Se esquece que Deus tem a sua bondade sobre a sua vida todos os dias. Deus coloca a sua mão e o guarda. Deus estende a sua mão para conduzir, para guiar. Ele não está vendo que no meio da grande dor, no meio da grande luta, o Senhor está com ele. E ele só está vivendo porque o Senhor o está fazendo suportar aquilo. Ou seja, a minha dor, a dor que vem sobre a minha vida e sobre a sua, quando é Deus que permite, não é para nos matar, é apenas para que nós sintamos a presença dEle enquanto estiver doendo. Para que a gente possa sentir, há um Deus conosco enquanto a gente sofre. Há um Deus conosco enquanto a luta vem. Há um Deus na nossa vida enquanto em casa há um incrédulo, enquanto em casa há maldade, enquanto no trabalho há um patrão ruim, enquanto o desemprego bate a porta. Há um Deus que põe a sua sombra, a sua árvore sobre nós e nos protege. Nós temos um Deus cuidando de nós. Jonas está precisando que o seu coração seja transformado, mas Jonas está olhando e esperando que Deus destrua um povo. Estamos esperando que Deus trabalhe na vida de alguém, e talvez Deus não está querendo trabalhar na vida de alguém, talvez Deus está querendo trabalhar na nossa vida, no nosso coração.
Talvez Deus não queira mudar o coração daquela pessoa. Talvez o que Deus está precisando é mudar o meu coração, é transformar as minhas opiniões. É um dia perguntar para mim, você tem razão? E eu chegar para ele e dizer, eu tenho sim razão, Senhor. Qual é a sua razão? Eu não sei. Eu só sei que é melhor morrer do que estar nessa situação que eu estou. Aí ele vai dizer, então o que eu fiz até hoje por você foi em vão? O que eu fiz até hoje na sua vida não valeu a pena? Cuidei de você essa vida inteira, coloquei a sombra sobre você, uma planta que nasceu, no outro dia morreu. Eu faço quantas plantas nascerem se for necessário. Cuido de você o tempo todo e você ainda quer morrer. Ou seja, nós não temos razões nenhuma para murmurar. Nós temos um Deus no céu que sempre, sempre está conosco, que sempre, sempre cuidará de nós. A sua mão estará sempre estendida sobre a nossa vida. Mesmo quando alguém nos pergunte, há uma música que diz que se alguém perguntar para a gente como é que a gente vai dizer que está difícil, estamos quase a ponto de parar, a gente não está mais suportando, mas estamos na presença de Deus. O Senhor está cuidando de nós. Então não importa aquilo que está acontecendo lá, o que os outros estão vivendo, ou o que os outros estão passando, ou estão fazendo contra você. Pense naquilo que você pode fazer, e Deus quer usar você para fazer para a glória dEle. Deus queria usar Jonas, e usou Jonas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus poderia usar qualquer uma outra pessoa para levar a mensagem para os ninivitas. Deus poderia usar qualquer pessoa para ser crente e estar aqui hoje à noite. Você já pensou nisso? Deus poderia usar qualquer pessoa para estar sentado aí, no lugar que você está sentado, na cadeira que você está sentado. Deus poderia ter colocado outra pessoa aí. Então não é por causa das outras, não é por causa da mensagem, não é por causa daquilo que você vai fazer, que você vai falar como Jonas pensava. É por causa daquilo que Ele quer fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Deus poderia usar qualquer uma outra pessoa para falar para o povo de Nínive. Mas somente Deus poderia transformar o coração de Jonas. Que o Senhor transforme o nosso coração. Que a palavra do Senhor possa invadir o nosso coração, a nossa alma. Que as nossas entranhas sejam abertas para que aquilo que é trevas dentro de nós, a luz resplandeça, expulse, tire, arranque tudo que é trevas do nosso ser. Para que a gente não apenas tenha uma mensagem a ser pregada, mas para que a gente seja a mensagem de Deus pregada nessa terra. Não é aquilo que nós vamos falar, mas é aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11. E a partir do versículo 23. Eu quero convidar a irmã Bia e a irmã Tassi para nos ajudar aqui na mesa. Amém? Nos diz a palavra do Senhor: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Porque
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nós vamos celebrarmos a ceia, nós vamos participar da ceia do Senhor. Se você vive para Deus, se você é membro do corpo de Cristo e é batizado nas águas, se você vive para Deus e quer viver para Deus mesmo, em nome de Jesus, você se coloca diante da mesa do Senhor e participa dela em nome de Jesus. Ninguém pode impedir a sua comunhão com o Senhor. Ninguém. Oremos. Amado Deus e Pai, bendito é o Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Tua igreja, pela vida do Teu povo, Senhor, que está diante da Tua mesa, no Teu altar nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pela comunhão, pelo Espírito Santo que em nós habita. Te agradecemos pelo Cordeiro que foi morto, imaculado, foi sacrificado por nós. Rogamos, ó Pai, a Tua graça em nome de Jesus. Enquanto, Pai, participamos da mesa, enquanto celebramos, Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, provar da Tua bondade, do Teu amor, da Tua alegria sobre nós. Então nós apresentamos o pão e o vinho aqui, ó Pai, em nome de Jesus, assim como as nossas vidas diante do Teu altar nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Podem servir. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavados, mais salvos que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvos que a neve.
leve serei. Amém. Todos os membros têm o pão. Disse o Senhor Jesus: isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Comamos todos o pão. Aleluia. Todos têm o vinho? Disse o Senhor Jesus: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebamos todos do vinho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nos coloquemos em pé, irmãos. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, os que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Nós vamos orar encerrando esse culto, mas gostaríamos de saber se há alguém nessa noite que ainda não fez a sua decisão e gostaria de fazê-lo. Gostaria de fazer a sua decisão para Jesus. Alguém, se há, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você, nós queremos orar pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se houver alguém que quer fazer a sua decisão, que deseja fazê-lo nessa noite. Bem, nós vamos, antes de orar, nós queremos orar a Deus pela vida dos irmãos que estiveram aniversariando a semana passada. Foi comentado aqui, mas semana passada aniversariou o irmão Wade, aniversariou a irmã Mara. Essa semana também, não foi? Aniversariou o irmão Marluz, está aniversariando também. A irmã Ana, a irmã Marlene também. A irmã Ana está aniversariando hoje, né? Ainda dá tempo de dar presente a ela, viu? Quem quiser dar presente à irmã Ana, ela está aqui hoje. Dá tempo ainda. Então, que Deus abençoe as nossas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Aos nossos irmãos, o irmão Wade, que aniversariou também. Que Deus derrame bênçãos a cada dia sobre... Sim, no primeiro dia, no primeiro dia do ano, Igo e Ítalo, né, os gêmeos, os dois aniversariaram. Que Deus abençoe também, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Amado Senhor e eterno Pai, como é bendito o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da Tua igreja. Te agradecemos, Senhor, pela vida do Teu povo. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de todos que fizeram o culto hoje à noite. Queremos, ó Deus, dar-te graças por esse momento de celebração da ceia do Senhor.
Queremos dar-te graças pela palavra no nosso coração. Deus, que nós possamos lembrar e estar guardando, Senhor, aquilo que nós recebemos, a tua palavra, e colocando em prática a cada dia. Que o Senhor venha transformando, renovando, fortalecendo, edificando, Senhor, o seu povo, em nome de Jesus. Pai bendito, nós queremos também agradecer-te pela vida dos teus filhos que estiveram aniversariando esses dias, Igor, Ítalo, o irmão Edson, a irmã Mara, a irmã Marluz, Senhor, hoje a nossa irmã Ana, Senhor, e tantos outros que estiveram aniversariando esses dias. Nós rogamos a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus amados, em nome do Senhor Jesus, que eles possam cada dia se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, como diz a sua palavra, que eles sejam edificados e tenham virtude a cada dia, Senhor, da tua parte sobre a sua vida. Deus amado, nós te agradecemos sim, Senhor, e cremos, ó Deus, que sairemos deste culto levando a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Cremos, Senhor, que mágoas, feridas serão tratadas, ó, em nome de Jesus, ó Deus. A impaciência, a intolerância, Senhor, dará lugar à paciência, em nome de Jesus. Ó Deus, nós veremos um povo que estará sendo conduzido em equilíbrio pelo Senhor e por sua infinita e preciosa palavra. Sim, meu Deus, um povo que reconhecerá a bondade do Senhor antes de ver o Senhor punir, antes de ver o Senhor responder na vida dos outros, estará percebendo, Senhor, a bondade do Senhor sobre a sua vida. Sim, meu Deus, nós louvamos a Ti e nós te agradecemos, sim, Senhor, pela vida de todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, e Deus abençoe a todos.